Direto ao ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto. Bom dia. O Parlamento aprovou na semana passada, na Generalidade, a proposta do Orçamento de Estado para 2024. A proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para o ano económico de 2024 mereceu os votos favoráveis dos 38 deputados do Movimento para a Democracia, 26 contra do Partido Africano da Independência de Cabo Verde e 3 abstenções dos deputados da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática. Estimada em cerca de 86 milhões de contos, a proposta do Orçamento de Estado para 2024 tem como principais pilares a busca pela estabilidade económica, a promoção de reformas e investimentos para criar empregos e o compromisso com a proteção dos mais vulneráveis, visando o desenvolvimento sustentável e a coesão social no país. Este é o tema de abertura desta edição do Direto ao Ponto. São os nossos convidados hoje os deputados Celso Ribeiro, do MPD, Julião Varela, do PAICV e António Monteiro, da UCID, que está no nosso estúdio em São Vicente. Pela ordem de rotatividade, começamos hoje consigo, Julião Varela. Muito bom dia. Esta é uma proposta orçamental que o país precisa, ou é uma proposta do Orçamento de Estado possível? Muito bom dia a todos. Cumprimentamos o senhor jornalista, cumprimentamos aos colegas de painel, deputados Celso Ribeiro e António Monteiro. Cumprimentamos a todos os cabo-verdianos no país e na diáspora. Bom, tem-se vindo a dizer que este é o maior orçamento da história do país. De facto, é o maior da história, mas infelizmente, portanto, não pelo lado que deveria ser. É o maior orçamento da história do país pelo lado das despesas. E assim tem sido nos últimos anos, portanto, nos últimos 8 anos da governação do MPD. Portanto, a cada ano temos vindo a ter, portanto, o maior orçamento. Desde 2016, em que o montante era de 49,1 milhões de contos, hoje temos, portanto, um orçamento de cerca de 86 milhões de contos, portanto, em termos de despesas. Mas poderia ser o maior orçamento por outros indicadores, que são indicadores, efetivamente, que iriam contribuir, portanto, para a riqueza nacional. Podia ser um maior orçamento pelo volume de investimentos. E não é, porque nós vamos ter uma redução da rúbrica investimentos públicos, portanto, na ordem dos 3,3%. Num ambiente em que se prevê, portanto, uma redução do crédito às empresas, que são os principais atores para o investimento público, a semelhança daquilo que o governo pode fazer, mas também porque se perspectiva o aumento da taxa de juro. E o aumento da taxa de juro, naturalmente, portanto, vai criar mais dificuldades às empresas, portanto, aos particulares, portanto, no acesso ao crédito. Mas podia ser também um orçamento de criação de emprego. Também não é, porque não há nenhuma meta específica relativamente, portanto, à criação de emprego, ou então pelo aumento do rendimento das famílias e das empresas. E vamos poder demonstrar, portanto, que de facto o governo fica muito longe daquilo que são as reais necessidades do país, portanto, em matéria da política de rendimentos e preços. E vamos ver como é que tem crescido nos últimos anos, portanto, os nossos orçamentos. Em 2022, portanto, as despesas foram de 72,7 milhões de contos contra 58 milhões de receitas, o que significa que há uma decalagem extremamente grande, portanto, entre a nossa capacidade de geração de receitas e as despesas, portanto, que são projetadas. Para 2023, portanto, 78 milhões de contos, portanto, um aumento de 6 milhões de contos relativamente, portanto, ao orçamento de 2022 e para este ano temos um aumento de 8 milhões de contos com relação, portanto, ao orçamento de 2023. Mas por que nós temos esses aumentos? Esses aumentos se devem fundamentalmente, portanto, ao aumento dos encargos públicos, dos gastos públicos, né? Temos desde logo, portanto, os encargos gerais da nação que aumentam em mais 8%. Temos as despesas de deslocação e estadia, portanto, que no orçamento de 2023 se situava em termos de 800 milhões de escudos e vai para 1 bilhão de escudos, portanto, no orçamento de 2024, um aumento, portanto, de mais de 218 mil contos, que significa, portanto, cerca de 7 mil contos por mês, mas nós temos também outras despesas que aumentam, nomeadamente os honorários
que aumenta de 542 milhões para 647 milhões. Portanto, a publicidade e propaganda, que aumenta de 151 milhões para 193 milhões de contos. As despesas residuais, que aumenta, portanto, de 239 milhões para 385 milhões. Ou seja, é um orçamento despesista e que reduz onde não deveria reduzir. Portanto, reduz verbas para a saúde, na ordem de 1,1%, que corresponde, portanto, a 105 mil contos. Reduz verbas para o ambiente em cerca de 428 mil contos. Reduz a rúbrica subsídios em 6,8%, ou seja, cerca de 137 mil contos. E a rúbrica proteção social reduz em menos 236 mil contos. Portanto, reduz a subsidiação dos bens alimentares, que eram, portanto, cujos preços eram subsidiados, nomeadamente o arroz, portanto, o milho e o trigo. Portanto, há uma redução em 68 mil contos. Reduz também a comparticipação do Estado no preço da água para as famílias pobres em menos 69 mil contos. Portanto, continua a haver subsidiação para essas famílias, mas há uma redução comparativamente, portanto, ao orçamento do ano passado. O que significa que esses produtos, portanto, a água, nomeadamente, o arroz, o milho e o trigo, passarão a chegar aos cabo-verdianos, portanto, a um preço mais elevado. E por causa das despesas, o que é que o governo faz? Portanto, como as receitas são insuficientes, o governo carrega nos impostos. Portanto, é um orçamento que também vai fazer aumentar os impostos e vai fazer aumentar a dívida pública. Relativamente aos impostos, portanto, o que é que irá acontecer? O governo vai alterar a pauta aduaneira e vai aumentar o preço do direito de importação, a taxa de direito de importação de mais de 400 produtos. Para além de mais um outro grupo de produtos que também são alterados e que tem a ver com a restauração. O governo tem estado a justificar de que se trata, portanto, de um acordo no âmbito da convergência com a CDAO. Mas só para os cabo-verdianos terem, portanto, a ideia, o governo paga daquilo que... Aliás, não nem tem estado a pagar. Portanto, a taxa comunitária são cerca de 4% do montante que o governo arrecada relativamente, portanto, às taxas do direito de importação, e vamos poder detalhadamente demonstrar ao longo do debate, assim como, portanto, o aumento exponencial, continuado e persistente do endividamento público. António Monteiro, este é um orçamento que o país precisa ou então uma proposta orçamental possível? Bom dia. Bom dia, Nélio. Bom dia aos colegas do painel, ao Julião e ao colega e amigo deputado Celso Ribeiro. Bom dia também aos técnicos da Rádio Nacional de Cabo Verde. Um bom dia a todos os cabo-verdianos, quer aqui nas ilhas, quer na nossa imigração, que neste momento provavelmente nos estarão a escutar. A questão que coloca é interessante, porque realmente é o orçamento que o país precisa ou o orçamento que o país pode dar. Nós pensamos que é um orçamento que nem o país precisa e nem o que o país pode dar. Porque nós entendemos que este orçamento poderia ser um orçamento melhor conseguido e não o é. E não o é porquê? Primeiro porque nós estamos perante um orçamento que em 2023, como se sabe, com base na lei de bases do orçamento, o governo tem que apresentar diretrizes do orçamento, penso eu que no mês de abril, e o governo fez isso. E a decalagem entre aquilo que foi as previsões do orçamento, das diretrizes do orçamento de 2024 para aquilo que o governo apresenta, tem uma diferença de aproximadamente 5 milhões de contos. E isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que o governo, em menos de 3 meses, não sabia o que fazer para 2024 relativamente ao orçamento deste mesmo ano. Porque ter uma diretriz do orçamento para 2024 com um valor e apresentar um outro orçamento no Parlamento com um valor completamente diferente, variando cerca de 5 milhões de contos, significa o que eu acabei de dizer há bocadinho. Por outro, nós temos um orçamento que não vai acudir às aspirações dos cabo-verdianos de uma forma em geral. Primeiro, porque não haverá
a reposição do poder de compra para todos os cabo-verdianos, repito, para todos os cabo-verdianos, mas sim, por enquanto, só para uma parte dos cabo-verdianos, acima de tudo os do quadro geral, que irão ter os aumentos, e deixando de fora, pelo menos por agora, vários quadros especiais da função pública que, com o aumento da inflação que nós temos tido no país já de um tempo a esta parte, estão a ver, como é óbvio, o poder de compra a perder-se mediante o aumento galopante dos produtos alimentícios e não só. Também é um orçamento que vem nos mostrar que o serviço da dívida pública que temos neste momento é altamente pernicioso para a própria economia de Cabo Verde. Dizer que nós vamos ter um serviço de dívida pública de aproximadamente 26 milhões e 200 mil contos, 26,2 milhões de contos, o que é um valor extraordinário. Só para os cabo-verdianos terem uma ideia, este valor representa aproximadamente 31% do próprio orçamento, o que é, diga-se a bom da verdade, um valor que daria para muita coisa. Imaginem o Estado, ou melhor, o Governo, com a disponibilidade de 26 milhões de contos para infraestruturar o país. Nós teríamos, com certeza, um Cabo Verde a avançar para um outro nível. Mas o problema não é só este. O problema é que, além de termos este valor que vamos ter que pagar, que é o serviço da dívida pública, nós vamos ter que emprestar à banca também 27,6 milhões de contos, isto é, 27 milhões e 600 mil contos no ano de 2024. Ora, o que é que isso significa? Só a nível interno nós vamos buscar à banca aproximadamente 16 milhões de contos. Ora, se o Estado, através do Governo, vai buscar à banca 16 milhões de contos, nós temos aqui um problema, que é um problema de haver aqui a possibilidade de existência de concorrência entre o Estado e o setor privado, criando aqui aquilo que se chama em economia o crowding out, de forma que os privados vão ter maior dificuldade de recorrerem à banca, independentemente de se dizer que a banca cabo-verdiana tem um excesso de liquidez. Porquê? Porque o banco quer ter sempre uma garantia segura de que os investimentos que os privados irão fazer terá a capacidade de ter de volta o valor. E tendo essa possibilidade de no Estado ir buscar 16 milhões de contos, a Banca Nacional, é claro que as exigências para o empresário cabo-verdiano irá aumentar. Daí que haverá, do nosso ponto de vista, uma concorrência desleal que acabará por prejudicar a própria economia cabo-verdiana. Pronto, fico por aqui, eu retomarei na segunda volta. Exatamente. Celso Ribeiro, ouvimos aqui, sobretudo, Julião Varela a dizer que, contrariamente àquilo que foi dito pela situação, a dizer que, de facto, este é o maior orçamento da história de Cabo Verde no capítulo das despesas, e diz que, comparativamente a este ano, vai haver um aumento no próximo ano de 8 milhões de contos. Bom dia. Muito bom dia, senhor jornalista. Primeiramente, aproveitar aqui para agradecer a oportunidade de, mais uma vez, estamos aqui a debater o Orçamento de Estado para o ano 2024, cumprimentar os colegas do painel, o colega Julião e o colega Monteiro, que está em São Vicente, e toda a população cabo-verdiana que nos está a escutar no país e na nossa imensa diáspora. Primeiramente, para dizer que, de facto, nós estamos perante
um orçamento de Estado para o ano de 2024 que foi pensado para a classe média, portanto a classe a mais afetada pela inflação e pela subida dos juros, como já se fez aqui referência. Globalmente, o que este orçamento apresenta e que estamos a fazer é exatamente um movimento complementar ao que já fizemos no orçamento passado, mas desta vez centrado nas famílias das classes médias. Portanto, o ponto de vista aqui expressa pela oposição tem de mostrar, e nós já repetimos isso várias vezes, que a falta de sintonia com o país e de serem de facto uma oposição de não. Nós estamos a dizer isso e não é surpreendente para ninguém que a oposição inicia agora e demonstrou por ter votado contra o Orçamento do Estado, que aliás já tinha anunciado muito antes de se conhecer ou debater, demonstrando claramente não ter disponibilidade para debater, e nós estamos aqui a assistir e uma oposição que coloca defeito em tudo e que não apresenta alternativa. Portanto, durante o debate do orçamento, o PAICV, em particular, que votou contra, demonstrou que está há 8 anos na oposição e que ainda não conseguiu preparar-se para ser algo mais do que o partido do não. Mas também uma coisa que nos deixa muito satisfeito é que as oposições acham que este é um orçamento mau. Porque se é mau para as oposições, uma certeza nós temos: é bom para os cabo-verdianos, porque todas as pessoas que se debruçar sobre este orçamento e analisar de facto este orçamento consegue perceber que quem está a falar a verdade e quem quer assustar os cabo-verdianos. Porque nós ouvimos, aliás, tem sido sucessivo e recorrente a posição, em particular do PAICV, que só pega apenas em 2 aspectos: deslocação e viagem e aumento do imposto, e não consegue sequer quantificar esse aumento do imposto. E se compararmos, e tivemos essa oportunidade de o fazer durante o debate na televisão, se compararmos os sucessivos orçamentos apresentados pelo PAICV até 2015, nós tivemos valores superiores nessa rúbrica que para eles é uma trauma, deslocação e estadia. E tentar passar a ideia, por isso é que nós estamos aqui a afirmar que a oposição, particularmente do PAICV, quer apenas assustar, não quer congratular com coisas boas que os sucessivos orçamentos têm conseguido, nomeadamente. É impossível não votar este orçamento se está a pensar no país e não nas eleições. Mas nós do MPD não são as eleições que nos move, mas sim a resolução do problema dos cabo-verdianos. Um orçamento que diminui a dívida. Agora, uma coisa que o colega Monteiro tem razão é ao fazer referência ao valor da dívida. Mas devia concretizar dizendo que 24 milhões de contos dessa dívida prevém da governação do PAICV 2008-2016 e que em 2022 teve um aumento de 9 milhões de contos em relação ao 21 apenas do serviço da dívida, mas que nós, mesmo com a pandemia, seca severa, guerra na Ucrânia, ainda continuamos a honrar os nossos compromissos. Fundo Monetário Internacional reforça todos os mecanismos de financiamento. O que é isso? Credibilidade. E um outro processo, só se dá emprestado a quem tem capacidade e já deu sinais que tem essa capacidade para pagar. Agora, o que eu gostaria de dizer aqui ao colega, em particular ao colega Julião, quando fez referência ao aumento de impostos, este só faz também sucessivos caminhos, desde todos os orçamentos apresentados. Faz referência à taxa de CDAO. Agora eu pergunto, quem fez o acordo com o CDAO? Quem pagou alguma vez o CDAO? Durante 15 anos que apresenta aqui os valores que eles pagaram a esse acordo. Nós não assumimos pagamento faseado e por isso é que nós estamos aqui a honrar esses compromissos. Portanto, eu acho que aqui é uma falsa questão tentar colocar em causa este orçamento, e nós ficamos satisfeitos, eu repito, que a oposição considera que é um orçamento muito mau, mas nós estamos de acordo porque os cabo-verdianos e quem trabalha considera que este é um bom orçamento. Porque um orçamento que
diminui a taxa de imposto sobre pessoas coletivas, isto é, nas empresas, porque se nós analisarmos a conjuntura, foi através de layoff que este governo praticou, evitando que as empresas entrassem em colapso. E neste momento, onde todo o país e o mundo está a recuperar, mas com alguma cautela, porque nós temos estado a assistir mais recentemente, ainda não ultrapassamos os efeitos da pandemia, são visíveis na sociedade, só que quem não quer ver é que não vê. Os efeitos da guerra na Ucrânia, idem, e recentemente a guerra no Médio Oriente. Portanto, nós temos que ter alguma cautela. Relativamente à conjuntura externa, nós consideramos que este orçamento andou muito bem, porque a influência da procura externa vai influenciar e vai ter impacto também aqui internamente. Portanto, é um orçamento que controla e bem os fatores internos e, ao mesmo tempo, a cautela e vai acompanhando. Dizer que em 3 meses alterou-se os pressupostos, eu digo muito bem. Isto demonstra que é um governo que está atento, porque mais recentemente nós tivemos a guerra na Ucrânia e no Médio Oriente. Portanto, este orçamento foi feito também a contemplar e a cautelar todas essas situações. Demonstra claramente que nós temos um governo não desatento, como disse, mas sim um governo que está atento e a preparar o país para o pior, se isso acontecer. Agora, considerar este orçamento mau, um orçamento que reduz a inflação, reduz a dívida pública, aumento dos benefícios sociais, redução do déficit público, aumento da massa salarial em 3%, mais aplicação Conclua. Da substituição do PCCS entre da função, remuneração e carreira, que vai permitir igualmente um incremento, redução do rendimento sobre pessoal coletivo, fixando em 21%, passando de 22% para 21%, no próximo ano para 20%, disponibilizando recursos às empresas, e benefícios fiscais, que mais à frente vamos entrar em detalhes, fundo mais, que vai aumentar 95 mil contos para 560 mil contos em 2024, portanto 6 vezes mais. Investimento em setores fundamentais para o desenvolvimento do país. Investimento no setor privado. Portanto, sobretudo os municípios, aumento da disponibilidade financeira para os municípios, que é quem está mais próximo da população. Dizer que este é um orçamento mau, nós congratulamos com a oposição que continue a achar que este é um orçamento mau, mas estamos certos que a população cabo-verdiana considera, porque é para eles foi desenhar este orçamento um bom orçamento. Bom, eu quero dizer que a partir deste momento todos os microfones estão ligados, quem quiser intervir pode fazê-lo. Julião Varela, Celso Ribeiro acabou de dizer que é um orçamento de Estado que foi pensado para a classe média. Pergunto-lhe que impacto terá esta proposta orçamental na classe média? Bom, em primeiro lugar é para dizer que a classe média, portanto, ela é extremamente importante e fundamental para o desenvolvimento de qualquer economia, porque é a classe média que com as suas poupanças conseguem fazer investimentos e com esses investimentos, portanto, geram emprego e fazem, portanto, pulsar a economia. Infelizmente, neste orçamento, a classe média vai suportar as medidas que o governo tem estado a anunciar, inclusivamente algumas medidas que o governo está a capturar-se como boas medidas, mas que vão ser suportadas, portanto, pela classe média. Eu referi há pouco em relação, portanto, ao aumento da carga fiscal, portanto, o aumento do direito de importação de mais de 400 produtos. E com esse aumento, portanto, só com direitos de importação, o governo vai arrecadar 3 milhões de contos. Vai arrecadar 3 milhões de contos e vai pagar, portanto, cerca de 4%. Ficará a dever a taxa comunitária cerca de 4% desse montante. Portanto, o que significa que o objetivo essencial é, de facto, arrecadar impostos. E nós perguntamos porquê que, se é acordo feito que se diz que o PCV não cumpriu, não corresponde à verdade. Portanto, o PCV também fazia ajustamentos do direito de importação à luz deste acordo. Nós perguntamos se é um acordo porque é que não se fez nos anos anteriores. Portanto, fez-se nesses 8 anos, fez-se em 2022, com mais de 2 mil produtos e agora, portanto, com mais de 400 produtos. Nós perguntamos se este é o momento mais adequado para proceder, portanto, a este aumento, tendo em consideração que nem sequer, portanto, o governo tem estado a fazer a transferência da taxa comunitária para a CDAO. E agora aproveito para dizer que o PCV fez sim.
fez pagamento em 2014 cerca de 60 mil contos, portanto, correspondente à taxa da CDAO. Portanto, há atrasos, efetivamente, e o país tem que trabalhar no sentido de assegurar o pagamento. Relativamente, portanto, à questão do voto contra. Nós votamos contra porque nós temos outras alternativas. Portanto, a governação económica do país, que os cabo-verdianos 69% dizem que está em direção errada, tem um outro caminho. Portanto, nós podemos promover o crescimento económico por outras vias. Portanto, pelo aumento da produção, pelo aumento do investimento e pelo aumento da exportação. E não pela via dos impostos e dos gastos. Portanto, o crescimento económico que temos estado a ter baseia-se fundamentalmente nos gastos e nos impostos. Portanto, não é via sustentável porque não gera riqueza. E é por essa razão, portanto, que este governo tem tentado a ser confrontado com o facto de ter havido crescimento económico, mas não consegue redistribuir, portanto, esse crescimento, portanto, para os cabo-verdianos. Mas relativamente, portanto, à questão da reposição da dívida, por exemplo. A dívida, portanto, o MPD insiste em dizer que a dívida ficará em 110%. Está a confundir o peso da dívida em relação ao PIB de que, de facto, o aumento da dívida pública. Porque, de facto, na verdade, a dívida pública tem estado a aumentar, e nos últimos 3 anos. Em 2021, foi 280 milhões de contos. Em 2022, 296 milhões de contos. Em 2023, 307 milhões de contos. Em 2024, 315 milhões de contos. Nós passamos a dever menos ou mais em relação à dívida pública. É isso que conta. Portanto, os cabo-verdianos passarão a dever cada vez mais nos últimos anos, portanto, relativamente à dívida pública. E diz que uma parte desta dívida é dívida, portanto, do PSV. Sim, senhor. O PSV deixou, portanto, o país a 200 milhões de contos de dívida. Mas o PSV, por que é que fazia dívida? Para infraestruturar o país. Portanto, construiu portos, construiu aeroportos, construiu liceus, construiu hospitais, centros de saúde, construiu barragens, e nós perguntamos, portanto, os vossos 100 e tal milhões de contos, 100 e tal milhões de contos, portanto, gasto até agora, o que é que vocês fizeram? Mesmo Casa para Todos, casas prontas, vocês deixaram de portas fechadas durante 8 anos. Portanto, o que significa um crime público, portanto, fazer uma gestão danosa de infraestruturas como foram o Casa para Todos. Mas vemos que o governo, neste momento, tem estado a arrecadar muitas receitas. Portanto, desde 2021, 2022, cerca de 30%. Prevê-se aumentar as receitas em 19%, portanto, em 2024. Mas o governo não tem a coragem, portanto, de aproveitar desse excedente orçamental para partilhar com os cabo-verdianos. Veja, por exemplo, em relação à política de rendimentos e preços, qual é a proposta que nós temos, portanto, no orçamento? Apenas haverá aumento de pensões, portanto, para pensões até 69 mil escudos. Portanto, todos aqueles que tiverem uma pensão superior a 69 mil escudos não terão 1 centavo de ajustamento salarial. E temos, portanto, um aumento diferenciado, portanto, em que haverá 2,8% para salários para pensões até 33 mil, portanto 1% para 33 a 51 mil e 1% para de 51 a 69 mil. E os restantes trabalhadores? E os trabalhadores, portanto, das carreiras especiais? Vocês, senhores jornalistas, têm perspectiva de ter aumento? Com base neste orçamento, não. Porque não pertencem à carreira pública, ao regime geral, portanto ficarão de fora. Portanto, o pessoal diplomático, os professores, os médicos, portanto, o pessoal judiciário, o pessoal de segurança, etc. Quer dizer, a grande maioria dos cabo-verdianos ficarão, portanto, de fora, portanto, em relação à política de rendimentos e preços. O governo tem estado a falar, portanto, de uma grelha salarial que vai implementar, que ainda não se conhece, talvez o Sérgio pode aqui revelar se tiver informações, não é? Não se conhece. Não vai entrar, portanto, de certeza absoluta em janeiro, não vai entrar em vigor em janeiro, e o governo, portanto, está a prometer que vai melhorar o rendimento, portanto, dos funcionários públicos através dessa nova grelha. Nova grelha que, em princípio, só se aplicará, portanto, aos trabalhadores em regime de carreira da administração pública, que é aquilo que diz, de facto, a lei do regime do emprego público. De maneira que... Muito bem.
nós temos, portanto, uma situação extremamente complicada. Portanto, todos os bens de primeira necessidade, portanto, têm estado a aumentar e, infelizmente, portanto, as medidas que o Governo apresentou no quadro deste orçamento são demasiado insuficientes e, por essa razão, não poderia merecer o voto favorável do PSV. E nós vamos apresentar um conjunto de propostas, né? Apresentamos já no debate na generalidade, vamos apresentar na especialidade para ver se o Governo, portanto, terá abertura suficiente para melhorar. Se absorver, poderão votar favoravelmente. Depende, portanto, daquilo que de facto o Governo absorver. Muito bem. António Monteiro, que impacto terá esta proposta orçamental na classe média, já que Celso Ribeiro acabou de dizer que este é um orçamento pensado sobretudo para a classe média? Eu ouvi com muita atenção o que disse o meu amigo Celso e eu penso que, pronto, a ser assim é complicado. Porque o país não é só a classe média. O país, nós temos várias classes. Desde os mais desprotegidos, aqueles que tiveram maior capacidade e também mais sorte na vida. Portanto, o orçamento do Estado deve ser feito nesta base, para abranger toda a população cabo-verdiana e não uma parte dela, como diz o deputado Celso Ribeiro. Mas mesmo considerando aquilo que diz o deputado Celso Ribeiro, que o orçamento é para a classe média, nós entendemos que... Não, desculpa, aqui eu acho que vocês estão a fazer deliberadamente uma confusão. Eu disse, dando continuidade à recuperação, atenção agora à classe média. Portanto, não, Celso, não foi isso que tu disseste. Não, está gravado. Está gravado. Está gravado, eu tenho certeza, sim, e pode recorrer então, a essa gravação. Tu estás a redimir. Não estou a redimir. Nós todos enganamos. Só estou aceito que tu corrijas aquilo que disseste. Com toda a naturalidade, só estou a corrigi-lo. Quem está aqui a tentar enganar, provavelmente é o colega, ou não esteve atento, mas eu sei que provavelmente não esteve atento, porque não é a sua característica. Não, repara que eu estive bastante atento e eu estou a responder uma pergunta do próprio jornalista, portanto não sou eu a trazer a questão, a dizer que tu disseste. Não, o jornalista é que me coloca a questão. Não. E realmente eu ouvi, foi isso que tu disseste. Agora, se tu estás a querer mudar a tua opinião, aceita-se. Aceita-se porque nós todos enganamos. Nós todos enganamos, mas a verdade é que tu disseste que o orçamento é feito para a classe média. Não. Mas mesmo admitindo essa hipótese, nós pensamos que também não corresponde à verdade. Este é um orçamento que não dá poder de compra à classe média. Nós temos, primeiro porque o Governo traz uma perspectiva de inflação para 2024 de 2,8%. O que o próprio Conselho das Finanças Públicas chama a atenção para este facto, que é preciso ser cauteloso, porque basear em 2,8% para, em cima deste número, trabalhar as diretrizes necessárias para que o cabo-verdiano da classe média consiga ter maior capacidade de compra, não corresponde minimamente à verdade. Essa é uma primeira questão. Eu vou só recorrer, António Monteiro, vou recorrer até uma palavra que disse aqui Celso Ribeiro no fecho do debate da aprovação na generalidade. Celso Ribeiro declarou que se está diante do maior orçamento da história do país, pensado para a classe média, a mais afetada pela inflação e pela subida das taxas de juros. Não foi o que disse isso? E ainda posso complementar. Aqui mesmo, globalmente, o que este orçamento apresenta e que estamos a fazer é um movimento complementar ao que já fizemos no orçamento passado, mas desta vez centrar nas famílias da classe média. Vamos deixar então António Monteiro complementar. Portanto, de impostos. António Monteiro. Ok, obrigado. Deixa-me continuar. Dizia eu... Não queira colocar na minha boca palavras que eu não disse, colega. Dizia eu que realmente, mesmo para a classe média, esse orçamento não serve. Porque o que nós temos que fazer é dar aos cabo-verdianos e também aos cabo-verdianos que estão nesta franja económica que se considera a classe média,
mais recursos. E o governo não faz isto. O governo não aumenta os salários da classe médica e, de uma forma geral, da saúde. O governo não aumenta o salário dos professores. O governo não aumenta os salários dos polícias. O governo vai numa bitola, e aí nós dissemos que estamos plenamente de acordo com aquilo que o governo vai fazer para o quadro geral, porque são cerca de, se não me falha a memória, 415 mil contos para ser distribuído para esta classe, o que vai dar que alguns funcionários poderão ter aumentos significativos, e quando falo significativo, falo em valor de 2.000 escudos ou mais. Portanto, aí nós estamos de acordo, mas quanto ao resto, não. Mas repare que nós temos um problema de vergonha no país que tem a ver com a possibilidade das pessoas reformadas virem a receber um aumento salarial de nem sequer chegar a 200 escudos por mês. Ora, isto é vergonhoso. Uma pessoa que recebe no INPS 7.000 escudos ou 10.000 escudos, que aumento salarial vai ter? Não chegará a 300 escudos. Há situações em que pode ser menos de 180 escudos por mês. Ora, não se pode. E são pessoas que muitas vezes trabalharam para este país, construíram este país, deram um contributo valioso. E estas pessoas não têm o direito de ter também um aumento salarial condigno que lhes permita melhorar a vida e lhes tirar do limiar da pobreza em que estão a viver depois de anos e anos a trabalhar para este país? Ora, portanto, este orçamento é um orçamento que não serve. É um orçamento preocupado em pagar a dívida, e faz bem, porque o serviço da dívida é elevadíssimo, independentemente de quem tenha contraído os empréstimos. É preciso dizer que o PSCV, sim, até 2016, continha uma dívida enorme de 200 milhões de contos, até 2016, mas o MPD de 2016, essa parte, aumenta essa dívida em mais 115 milhões de contos, totalizando 315 milhões de contos. E nós perguntamos, este dinheiro é importante, mas a economia não está a conseguir dar o salto qualitativo que nós todos queremos para criarmos a riqueza e, portanto, podermos ter a capacidade de ajudar na resolução dos problemas da população. E quando eu disse há bocado, Nélio, que o governo não sabe o que faz, porque na diretriz orçamental, no mês de abril, apontava uma estimativa do orçamento de menos de 5 milhões de contos relativamente ao orçamento que apresentou no Parlamento, o meu colega Celso vem dizer que o governo fez bem porque está atento à guerra da Ucrânia. Não, a guerra da Ucrânia já vem desde 2022. Desde fevereiro de 2022. Eu disse Médio Oriente. Se calhar não estava com os escutadores, não ouviu. Eu disse Médio Oriente. Celso, o Médio Oriente aconteceu em outubro. Agora em outubro. Mas, por isso... 7 de outubro. Mas aí é que está. E o orçamento... Diretrizes. O colega Monteiro falou de diretrizes. Celso, vamos ver uma coisa. Pense comigo. Se nós temos uma guerra no Médio Oriente, o que é que o governo deve fazer? O governo deve ser cauteloso. O governo não pode inflacionar o orçamento nas rúbricas que inflacionou, porque há uma guerra de facto. O governo então deveria ter baixado o orçamento. Até porque muitas vezes o governo não consegue cumprir. Só para dar um exemplo, em 2022 nós tínhamos a estimativa do orçamento seria, em termos de receita, 58 milhões de contos. E o que é que o governo arrecadou? 54 milhões de contos. Tem, em termos de despesas, uma estimativa de 72 milhões de contos de despesas. O que é que o governo gastou? 62 milhões de contos. Isto é, 10 milhões de contos a menos em 2022. Portanto, o governo deveria ser mais cauteloso. Se há uma guerra no Médio Oriente que pode realmente trazer consequências nefastas se houver
um espalhar de guerra no Médio Oriente e que atinge os países produtores de petróleo, em que podemos ter o petróleo a disparar por valores exorbitantes, então o governo deveria ser cauteloso. Mas o governo não foi cauteloso, pelo contrário. Muito bem. Abriu ainda mais as mãos. Portanto, não é por causa dessa situação. Aqui é realmente é o governo não ter a noção clara daquilo que deve fazer para que realmente possa apresentar um orçamento convincente e que ajude a resolver o problema da população. Celso Ribeiro, ouvimos aqui primeiro Julião Varela dizer que é a classe média quem vai ter de suportar esta proposta orçamental, logo a seguir António Monteiro a repisar que é uma proposta orçamental que não serve à classe média. Voltando ainda a Julião Varela, a dívida pública vai aumentar e a política de rendimentos e preços anunciada pelo governo será para uma minoria. Pronto, ouvindo do colega e pelo defeito de formação do colega, eu acho que é gravíssimo comparar o PIB nominal, porque faz sempre referência ao valor nominal para tentar assustar. Por isso é que eu disse essa questão do defeito de formação? Não, o que eu quero defeito de formação, sendo economista, é grave ouvir um economista a utilizar PIB nominal para comparar a confusão que vocês andam a fazer na cabeça dos cabo-verdianos. O PIB real. É dizer, portanto, que há uma redução da dívida pública quando todos constatam que efetivamente não é verdade. Controla o meu tempo. Portanto, não é gravíssimo. Porque eu acho que se despir e vestir, sim, o defeito da sua formação, que sendo economista eu considero, utilizar PIB nominal é apenas para confundir a opinião pública, porque é um valor maior, então aí mais fácil. Mas o que se compara em todo o mundo, e o próprio Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, mais recentemente, reconhecem o caminho percorrido pelo país. Mas consideram que a nossa dívida é elevada. Mas porquê? Porque de 2008 a 2016, só em serviço da dívida, para acrescentar o que disse o colega Monteiro, só em serviço da dívida, pagamos 24 milhões de contos. Quem deixou? PSV. E quando faz aqui referência à barragem, banca furada, canto cagar, etc, etc, é um bom exemplo. Casa para todos. Deixaram 2.000 casas e com dívidas exorbitantes que se provou onde construíram. Portanto, não vamos entrar para este caminho. Vamos falar deste orçamento. Eram rigorosos à medida que se construía. Portanto, eu acho que é uma falácia o senhor deputado Julião fazer aqui um truque, porque eu não posso considerar outra coisa porque sabe que não é. Não sabe que não é e fica-lhe muito mal. Não é nós estamos aqui, todos os cabo-verdianos podem constatar. Nós estamos aqui a discutir objetivamente valores. É um truque que está aqui a tentar utilizar apenas para assustar. Mas são valores do orçamento. Nós temos a dívida a decrescer e, consequentemente, se a dívida está a decrescer, nós estamos a tornar a nossa economia mais robusta, como falar em decréscimos, você passa de 307 milhões de contos para 315 milhões de contos. Mas sabe onde é que está o decréscimo? Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Sabe que a dívida e que o PIB nominal é calculado a partir de preços e valores. E, consequentemente, nós temos esses valores. Agora, o que se compara para dizer se o país é ou não sustentável... Eu não falei da sustentabilidade. Vocês é que tinham falado de sustentabilidade quando tínhamos a dívida em 200 milhões. Não quero aprender, vai continuar a falar. Não, consigo não aprender. Essas coisas não posso aprender a relação política de rendimento e preços. Dizer que um orçamento que permite beneficiar um aumento de pensão social, 26 mil pessoas, aumento do salário mínimo, e estão aqui a insistir que é apenas em determinadas classes, mas não faz referência que é 3% da base, da massa monetária, mais plano, carreira, função e remuneração, que também vai dar mais recursos, e durante a discussão foi exemplificado determinadas classes que vai aumento superior a quase 2 dígitos. Portanto, dizer que este é um mau orçamento, salário mínimo que passa de 14 para 15 mil escudos no setor privado, de 15 para 16, aumentando 50% desde 2016 a esta parte, chegando em 17 mil para o ano 2025, cingir apenas nesses valores, esquecer, por exemplo, gratuidade de ensino, isenção da taxa moderadora, que são essas classes que também vão beneficiar, além de com participação na formação profissional superior, estágio, tarifa social de água e energia. Aí é que eu disse, colega,
que é continuação da política anterior, porque essas medidas vão continuar nesses orçamentos, não só os do movimento complementar, porque também vão continuar, e atenção à classe média. Foi isso que eu disse. Também, incentivo para aquisição da casa própria, rendimento social de inclusão. E nós temos, para eletricidade e água, a volta de 259 milhões de escudos. Alargamento de beneficiários da pensão social, 38 milhões de escudos. Rendimento social de inclusão, 609 milhões de escudos. E um orçamento onde a volta de 44% é dedicado ao Estado Social. Este orçamento, cerca de 85% é financiado com recursos internos. Não é um aumento, não, é a eficiência da máquina fiscal, coisa que nunca conseguiram implementar. Portanto, aqui nós temos um orçamento de rigor, de confiança, e que permite não só disponibilizar rendimento para as famílias, e também disponibilizar rendimento para as empresas com diminuição do imposto sobre pessoas coletivas. Cerca de 400 mil contos em relação ao ano anterior é dedicado à proteção e inclusão social. Cerca de 2 milhões de contos e cerca de 27 mil pensionistas do regime não contributivo neste orçamento. Diz que não está no orçamento o aumento. Durante o debate, não só na plenária como também na televisão, eu disse, eu não sei qual é o orçamento que anda a consultar, por isso é que eu disse, ando a querer deliberadamente enganar utilizando truques. O artigo 10º, número 3, no número 1 do artigo 10º, aumento 16 mil, salário mínimo. Número 2, aumento do salário 3%. Portanto, se o único propósito é dizer que este orçamento para a oposição não serve, para terminar mesmo, diz que não se tem feito nada para acudir à classe média. A inflação, nunca visto. Por exemplo, nos combustíveis, se as medidas tomadas em 2021, com as medidas, o que é que aconteceu? Apenas 2,6 e 4,1. Evitando consequências muito graves para as pessoas e para as empresas. Não são medidas para acautelar a conjuntura externa e, consequentemente, proteger os mais necessitados. Julião Varela, por aquilo que já disse nas duas primeiras intervenções que aqui fez, fico com a ideia que a sua percepção é que a proposta orçamental não satisfaz as necessidades das famílias e das empresas cabo-verdianas. Não se trata de percepção, portanto, são constatações feitas a partir dos números que o orçamento, portanto, nos apresenta e que, felizmente, todos os cabo-verdianos hoje podem aceder. Portanto, o orçamento do Estado está publicado, portanto, na página do Ministério das Finanças e podem constatar que, efetivamente, nós temos a fazer a referência, portanto, aos números do orçamento. Portanto, você fala, quanto à questão da sustentabilidade que você traz, e já trouxe em outras ocasiões, quem sempre pôs em causa a sustentabilidade da dívida pública de Cabo Verde foi o MPD. Lembre-se que em 2014, 2015, com uma dívida pública de 200 milhões, né, e um processo de infraestruturação do país, vocês disseram que nós éramos o país mais endividado do mundo, portanto, e que o país, portanto, que a dívida era insustentável. Nós agora passamos a uma dívida de 315 milhões de contos e a dívida passou a ser sustentável. Nós não estamos a falar da questão da sustentabilidade da dívida, porque efetivamente a questão da dívida tem a ver com a capacidade, portanto, de pagar. O país tem capacidade de pagar. O país estava a crescer, sim, senhor. Vocês encontraram o país a crescer em 4,7%, portanto, em 2016. E você sabe que o vosso primeiro orçamento é de final de 2016. Portanto, não pode ter crescimento económico com efeitos retroativos. Portanto, vocês encontraram o país a crescer 4,7%, portanto, que resulta das reformas feitas, portanto, em 2014 e 2015, nomeadamente do ponto de vista fiscal. Mas, falando, portanto, da questão da classe média, a classe média vai suportar o salário mínimo que o governo vai decretar. Vai suportar o subsídio de desemprego que o governo está a dizer que vai, mas o governo não tem qualquer
não querem cargo com o subsídio de desemprego, porque é um regime contributivo. Quem vai pagar, portanto, é a classe média. A classe média vai suportar o aumento do direito de importação dos 400 produtos que eu já lhe disse, que inclui alimentos, material de construção, eletrodomésticos, ou seja, todos os bens de primeira necessidade vão ser todos suportados. São bens de primeira necessidade? Há os que são. E que são suportados, portanto, pela classe média. Pelo contrário, a classe média não tem qualquer rendimento, não há nenhuma melhoria de rendimento. Inclusivamente o crédito, portanto, pode recorrer ao crédito, tem capacidade para recorrer ao crédito, há uma perspectiva de redução do crédito, portanto, no decurso do ano de 2024. A taxa está no orçamento. Você aí, se calhar, não leu o orçamento. Redução do crédito. Há uma perspectiva de redução do crédito para as empresas. Portanto, classe média. Estamos a falar da classe média ou das empresas? Repara, a classe média é a classe que, portanto, que pode fazer poupança, fazer investimentos e ter empresas, não é? Agora, falando, portanto, da questão da política de rendimentos e preços, no artigo 10º, nem o governo ainda tem de estar a falar a verdade relativamente àquilo que está. Eu acho que tem o mesmo orçamento, portanto, o orçamento que foi distribuído pelo Parlamento, que foi entregue, portanto, pelo governo. Diz, portanto, no número 1, que o governo procede a um aumento de salário mínimo na administração pública, portanto, para 16 mil escudos. Veja, a primeira situação. O salário mínimo na administração pública atualmente são de 15.667 escudos. Por quê? Fizeram-se 2 ajustamentos de 2,2% em 2022 e 3,5%, portanto, em 2023. Portanto, o salário mínimo passou a ser 15.667 escudos. Portanto, não vai haver aumento de 15 para 16 mil escudos. Vai haver aumento de 15.667 escudos para 16 mil escudos, o que significa 333 escudos. Esta aqui é a verdade. Portanto, nenhum trabalhador que esteve, portanto, a receber 15 mil escudos não continuou, a não ser que o acordo não foi cumprido. Portanto, os ajustamentos salariais não foram implementados. Se foram, de facto, implementados, é porque aquele que estava com salário de 15 mil escudos, né, que encontraram, portanto, em 2015, portanto, está a receber, neste momento, 15.667 escudos. Mas diz o número 2, que o governo concede um aumento de 3% do volume da massa salarial, que vai abranger funcionários e dirigentes que integram as carreiras do regime geral da administração pública. Repara, 3% da massa salarial quanto é? Mais plano carreira. Aqui não está o plano. Portanto, o plano está num outro número. Pois. Está num outro número. Portanto, vai conceder 3% da massa salarial, portanto, para funcionários e dirigentes que integram as carreiras do regime geral da administração pública. E o governo tem no orçamento 401 mil contos, portanto, para fazer o ajustamento salarial. Fazendo as contas, esse montante não é suficiente para corresponder a esse aumento. Portanto, esta proposta tem que ser clarificada. E vamos, portanto, no debate, na especialidade, o governo tem que apresentar propostas concretas para corresponder àquilo que disse no debate na generalidade, portanto, em relação àquilo que efetivamente deve constar do orçamento. Porque neste momento, assim como está, a única categoria que efetivamente tem aumento de salário, portanto, são os pensionistas. Assim como está. Portanto, a situação está completamente distorcida e o governo tem estado a ter. A outra linha fala, portanto, da implementação do PCR. Como eu lhe disse, o PCR não vai entrar em vigor em janeiro. Mas por quê? PCR não existe. É o plano de cargos, funções e remunerações, que resulta, portanto, da nova lei do regime de emprego público, que já deveria estar pronto. Ninguém conhece, portanto, essa tabela, né? E o governo diz claramente, portanto, que não vai entrar em vigor. Não vai entrar em vigor em janeiro e não se sabe a quem aplicar. Para já, neste momento, coloca-se a questão dos trabalhadores das carreiras especiais, nomeadamente, portanto, os médicos e enfermeiros que estão em processo de greve, de saber se essa nova tabela salarial vai ser aplicada também a eles, para poderem ter, portanto, a melhoria salarial, aos professores, etc. Quer dizer, há muitas coisas que efetivamente faltam clarificar. Vamos ouvir António. 105 milhões de contos para os professores, destina-se a 900 e tal professores, para redução da carga horária e para progressão. Apenas muito bem. 900 e tal professores. António Monteiro, na sua perspectiva, esta proposta orçamental satisfaz ou não as necessidades das famílias e das empresas cabo-verdianas? Não, Nélio, o orçamento tal qual está não satisfaz.
E não satisfaz porque nós temos as famílias cabo-verdianas, de uma forma em geral, estão a sofrer muito com o aumento generalizado dos preços. E é preciso criar as condições orçamentais para que se debele um pouco a perda do poder de compra que tem estado a acontecer no país já há vários anos. E este orçamento, infelizmente, tirando aquela parte que eu disse no início, dos funcionários do quadro geral, que são 431 mil contos para estes funcionários, sendo 191 mil contos para o quadro comum, aumento tout-court para o quadro comum, e 185 mil contos para o plano de cargos, funções e remuneração. Todo o resto dos trabalhadores cabo-verdianos, por enquanto, eu volto a frisar essa palavra, por enquanto, não têm nenhuma perspectiva de ter um aumento salarial em 2024. E agrava tudo isto o facto das pessoas que recebem as pensões, quer no regime não contributivo, quer seja do regime contributivo INPS, pessoas que ganham 6, 7, 10 contos por mês, mesmo mais, quer dizer, terem um aumento de miséria, um aumento vergonhoso. Ora, isto é brincar com a dificuldade das famílias cabo-verdianas. Não é acudir de forma clara e séria as dificuldades que muitas famílias estão a viver. É claro que o governo tomou já há alguns anos a esta parte uma medida que nós consideramos ser uma boa medida, que é de redução ou da compensação, se podemos utilizar este termo, em termos de consumo de energia, em termos de consumo de água, para as pessoas que estão inscritas no Cadastro Social Único, se não me engano, no nível 1 e nível 2. Isso é bom. Mas mesmo somando estes ganhos a estes salários que as pessoas recebem, continua a ser miserável aquilo que as pessoas ganham. Porque não dá para garantir o que é exigido diariamente de 1.800 quilocalorias a 3.000 quilocalorias dias para que as pessoas mantenham energia para levarem a vida tranquilamente e garantirem a saúde. Não dá, não chega. E o governo vem, aumentando os orçamentos da forma como aumenta. E quando analisamos a forma como os orçamentos são executados, nós vemos que há uma discrepância enorme. E vou dar mais um outro exemplo, Nélio, que tem a ver o seguinte. Em 2022, como eu disse há bocado, o que se realizou a nível de receitas foram 54.767.000 contos. E a nível das despesas, 62.982.000 contos. Quando se previa que quer, em termos orçamentais, a receita seria 58 milhões e as despesas 72. Agora façamos a diferença para ver qual é o déficit orçamental. Num primeiro caso, temos uma diferença de 8 milhões de contos, mas no segundo, temos uma diferença de 14 milhões de contos para o mesmo orçamento. O que é realizado, a diferença é de 8 milhões. Mas aquilo que é proposto, a diferença é de 14. É claro que isto acabará por ter, como é óbvio, impacto na redução, sem sombra de dúvida, do rácio dívida pública, o produto interno bruto cabo-verdiano. Acabará por ter. Agora, o que nós queremos pedir ao governo é que diminua as despesas. Claro que tem que aumentar, tem que procurar aumentar as receitas. Nós estamos de acordo. Tem que procurar aumentar as receitas. Não por via de aumento dos impostos, mas por via do alargamento da base tributária. Tributar mais cidadãos cabo-verdianos
procurar trabalhar no sentido de evitar fugas ao fisco, para que o país possa ter recursos suficientemente fortes para assumir aquilo que são as dívidas que o país tem, mas ter condições para acudir principalmente as famílias que têm menor posse. E isto não está a acontecer com os orçamentos, porque há aqui uma decalagem enorme sobre aquilo que é a projeção orçamental, que pronto, é uma projeção sem sombra de dúvida, e aquilo que é realizável. Portanto, o jogar aqui dos números acaba por prejudicar as famílias e acaba por dar mais-valia ao próprio governo. Termino chamando a atenção aqui de um aspecto importante. Há a questão do rendimento social de inserção. Repare que o governo retira os subsídios para a alimentação, retira para a contenção do custo do milho, do trigo e de outros grãos, retira. Mas se o governo retira, quer dizer o quê? Quer dizer que o governo considera que a coisa está a melhorar, mas ao mesmo tempo que introduz o subsídio de reinserção social. Mas por que introduz isso? Porque nós vamos entrar em campanha em 2024. Introduz mais 7 mil famílias, mais 7 mil pessoas. E a questão que se coloca aqui é saber como é que estas 7 mil famílias vão ser geridas. O governo vai distribuir estes valores já, cada município, um determinado número, agora, ou vai esperar para a altura da campanha e começar a direcionar este subsídio em função das dificuldades autárquicas que irá ter. Portanto, é preciso clarificar-se essa situação para não se continuar a trabalhar com a pobreza no sentido de garantir votos no dia das eleições. Muito bem. Celso Ribeiro, ouvimos aqui frases como: o governo tem de diminuir as despesas, a proposta orçamental não satisfaz as necessidades das famílias cabo-verdianas, o Executivo não está a falar a verdade na política de rendimentos e preços. Eu sei que vai querer rebater tudo isto. Aproveito para lhe perguntar que nos ajude a esmiuçar esta intenção governamental que diz que a proposta do orçamento para o próximo ano deve ser na busca pela estabilidade económica, a promoção de reformas e investimentos para criar empregos e o compromisso com a proteção dos mais vulneráveis. Não, eu vou pegar nessa última parte do colega Monteiro, que eu particularmente considero ser um exagero, porque nós ainda estamos a debater o Orçamento de Estado e ir diretamente já a pensar nas eleições, e nós temos eleições só para o final de 2024 e consequentemente para o governo em 2026, eu considero que não é reconhecer a idoneidade dos cabo-verdianos e consequentemente colocar a postura dos cabo-verdianos em causa, porque já se disse várias vezes, e eu pessoalmente penso que não são as eleições que devem mover as políticas, e nós estamos aqui para discutir as políticas públicas e não para discutir política. Portanto, nós consideramos que sim, que este é de facto um orçamento que vai responder as necessidades dos cabo-verdianos e vai continuar, sobretudo, a fazer o país crescer, diminuir a dívida pública e, consequentemente, a nossa necessidade de financiamento. Uma coisa que nós não podemos abstrair do nosso horizonte é que o mundo mudou. E durante este debate vê-se claramente que nós temos as oposições estão, sobretudo, preocupadas com as eleições. Tudo de bom que estão neste orçamento tem em vista as eleições, mas não. Para nós, o que este orçamento contempla é para os cabo-verdianos. Pode ser mau para a oposição, mas é um bom orçamento para os cabo-verdianos. E com todas as mudanças, alterações económicas mundial e, consequentemente, impacto na nossa economia, nós temos aqui um orçamento realista que contempla, portanto, a volta de 85 milhões de contos. Eu volto a repetir, sim, o maior orçamento da nossa história e que tem uma bondade. Mais de 80% é financiado com recursos internos. Como disse o colega Monteiro, eu vou refrisar,
devido à eficiência da máquina pública e não o aumento da inflação. Portanto, o Orçamento de Estado para o ano 2024, eu volto a repetir, coloca na sua prioridade a classe média, sobretudo complementando o que já vem feito desde o último orçamento, onde era o momento da retoma, da recuperação, onde tínhamos a classe mais favorecida no centro de atenção. Como resultado desse centro de atenção, temos diminuição da pobreza global, diminuição da pobreza extrema. Fez referência o colega Monteiro, nós não podemos dizer que não é um orçamento que de facto responde aos mais necessitados se nós estamos a diminuir tanto a pobreza global, sair da pobreza global e não ficar na pobreza extrema. E não é apenas dizer que essas medidas são insuficientes. Diretamente nós temos o aumento do salário mínimo, sim, que era de 14 passou para 15, de 15 para 16 e, consequentemente, outras medidas complementares que já se fez referência e que reconhece a bondade dessas medidas. E este orçamento tem 4 virtudes do nosso ponto de vista. A primeira é que assegura o crescimento econômico e, consequentemente, permite a consolidação orçamental e deixa de ser apenas conjuntural, como acontecia no passado, para ser estrutural. A segunda virtude é a diminuição de impostos. Sim, nós diminuímos nas empresas, porque as empresas é que criam o emprego. Nós estivemos aqui a debater pontos de vista que, do nosso ponto de vista, é apenas ideológico. Assistencialismo com a implementação do importante Estado Social, que é o que este governo está a fazer, vem fazendo, e este orçamento vai permitir a sua consolidação. E por último tem uma outra virtude, que é a modernização dos serviços públicos, tornando mais célere e eficaz a resposta aos pedidos dos cidadãos. Para tal, nós temos um crescimento econômico de 4,7%, que está próximo da nossa capacidade, nosso PIB potencial, reduz a inflação 2,8%. Sim, o Conselho das Finanças Públicas fez referência, mas não diz que é uma projeção irrealista. Fez uma chamada de atenção e essa previsão vai na linha do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e do Banco de Cabo Verde. Portanto, é um testemunho claro com a diminuição da dívida pública que está previsto para 110%, é um testemunho claro do rigor na gestão da coisa pública e do compromisso deste governo em enfrentar desafios internos. Eu não quero dizer que, como já se fez no passado, também nós estamos a fazer. Não. Dívidas e deslocação e estadia, como sempre faz referência o PICV, em particular o deputado Julião Varela, o orçamento deles, a volta de 300 e tal mil contos, 400 e tal mil contos, representava um peso superior nesta rúbrica. E quando faz referência, não é apenas ao governo, é toda a estrutura, os serviços públicos, governo, parlamento, presidência da república e outros. Portanto, não se pode cingir apenas nesse quesito para dizer que, para nós, sim, o setor privado é o motor do desenvolvimento. Por isso é que criamos vários incentivos para diminuição não só da carga fiscal, libertar recursos, incentivos para as empresas que empregarem jovens e, consequentemente, temos diminuição de impostos e com participação nos salários para diminuição do desemprego. E, para terminar mesmo, nós temos um orçamento que é de rigor, de confiança, e que, sobretudo, vai continuar a reforçar a disponibilidade financeira das empresas e também criação de emprego e, sobretudo, os mais necessitados, porque os dados demonstram. Nós passamos para 20% da pobreza global, 9% pobreza extrema. Isto demonstra a certeza e a consolidação das nossas políticas, porque as pessoas não estão a sair da pobreza global para entrarem na pobreza extrema, mas sim estamos a resolver o problema. E uma alerta: a legislatura vai até 2016. Julião Varela, também 2026. Muito. Julião Varela, também 2016 foi de mami. Também acha que esta é uma proposta orçamental a pensar nas eleições autárquicas do próximo ano? E já agora pergunto-lhe também se acha que é possível atingir o crescimento económico na margem projetada pelo governo para o próximo ano.
Bom, eu não diria que seja, portanto, a pensar nas eleições autárquicas, apesar de facto algumas medidas que deixam, portanto, margem para dúvidas, tendo em conta que haveria outras formas, outras alternativas, nomeadamente quando se reduz a comparticipação, portanto, para a redução de custos, nomeadamente dos cereais e também, portanto, em relação ao consumo da água, nós pensamos, acreditamos que poderia ser, portanto, de uma outra forma, mas infelizmente, quer dizer, o governo consegue colocar recursos lá onde, portanto, pode controlar e pode manipular, neste caso, portanto, o rendimento social de inclusão. Mas nesse orçamento também nós estivemos confrontados com problemas de informações estatísticas. O governo tem estado a apresentar um conjunto de informações que não são oficiais, não são públicas. Portanto, mesmo em relação à taxa de inflação, em relação à taxa de emprego, nós, quando consultamos as páginas das entidades oficiais, nomeadamente o INE, portanto, o Banco de Cabo Verde, nós não encontramos essas informações. Portanto, esse é um outro grande problema com o qual nós estamos confrontados neste momento e que o governo continua, portanto, a cavalgar. Fala, portanto, na redução da pobreza extrema e sem que, de facto, esses dados fossem fornecidos pelas entidades competentes e numa altura em que nós estamos num processo de realização, portanto, do inquérito às despesas e receitas e despesas familiares que vão nos dar informações. Isso são dados que vocês fizeram, não é do INE. Não é do INE, portanto, são dados que vocês têm estado a publicitar, que não são dados oficiais. Mas um grande problema que nós temos também é que, mesmo as pessoas que neste momento recebem as pensões sociais, pensão social do regime não contributivo, as pessoas que estão no rendimento social de inclusão, estão todos na extrema pobreza. E não há nenhuma medida, portanto, no quadro deste orçamento para retirar, portanto, essas pessoas da extrema pobreza. São os 23 mil que recebem, portanto, a pensão social, mais os outros tantos que recebem, portanto, o rendimento social de inclusão. Em que a nossa proposta é de elevar esses montantes para um valor superior, portanto, àquilo que é considerado a extrema pobreza, que são cerca de 220 escudos por dia. Não há nenhuma proposta, portanto, nesse sentido, da parte do governo. Mas estamos a falar também da necessidade da redução da carga fiscal. Se efetivamente o governo não tiver recursos líquidos para fazer melhorar, portanto, o rendimento das pessoas, que baixe a carga fiscal, portanto, como aconteceu na governação do PSV em 2012 e 2014. Nós promovemos importantes reduções da carga fiscal, portanto, em que aumentamos o mínimo de existência, em que todos os salários até 36 mil escudos deixaram de fazer qualquer desconto para o IUR, o que significa mais dinheiro no bolso, portanto, para os funcionários. Neste momento, a nossa proposta é que esse montante, portanto, seja elevado para 50 mil escudos. Portanto, é uma forma também de melhorar o rendimento das pessoas. Porquê? Porque a energia está mais cara, a água está mais cara, os transportes, portanto, estão mais caros, os combustíveis são mais caros, os bens de primeira necessidade. Basta entrar no mercado para ver, de facto, que é necessário medidas concretas no sentido de aumentar o rendimento, portanto, das famílias. Mas este governo, de facto, quer dizer, em relação aos impostos, não tem dó nem piedade. Portanto, como nós dissemos, o aumento das receitas públicas tem sido graças ao aumento dos impostos, portanto, como aconteceu em 2022, em que houve um aumento de 20,9% das receitas, fruto essencialmente, portanto, dos direitos de importação, que aumentaram, portanto, 31%, para além de tantas outros níveis de aumentos que se devem essencialmente, portanto, às medidas tomadas em relação ao aumento dos impostos. E desta vez, inclusive, está a propor o pagamento das pequenas encomendas, portanto, em 3 mil escudos. Mesmo, portanto, para as encomendas que vêm para as famílias pobres, que tem sido extremamente importante, portanto, um pronto socorro às famílias cabo-verdianas. Portanto, o governo mete no orçamento, portanto, uma taxa de 3 mil escudos a cobrar as pequenas encomendas e, bom, deixa de fora as pessoas que estão no cadastro único, né? Portanto, nível 1, 2 e 3, mas todo o resto, portanto, vai passar a pagar 3 mil escudos, o que significa, portanto, muito mais aumento do custo de vida, portanto, para os cabo-verdianos. De maneira que é um orçamento que é pouco solidário, porque, como dissemos, o aumento aumenta as suas despesas, quer dizer, as despesas que nós apontamos são as gorduras, portanto, que constam do orçamento e que podem ser perfeitamente diminuídas. Nós falamos e insistimos muito
na questão das deslocações de estadias. Porque nós tivemos uma experiência durante a Covid. Era impossível viajar, mas as coisas continuaram a funcionar. Portanto, houve alternativas. Quer dizer que o governo pode perfeitamente substituir para todos os cabo-verdianos, para todos os ministérios, e incluindo, portanto, o próprio governo, reduzir as despesas, portanto, e as pessoas utilizem outras alternativas, nomeadamente, portanto, as representações diplomáticas que nós temos lá fora, mas também, portanto, as participações online que hoje, portanto, é possível, é permitido para resolver as questões, para além da rúbrica assistência técnica a residentes e não residentes, que tem cerca de 5,5 milhões de contos, que também pode perfeitamente, portanto, ser baixado para transferir esses recursos para outras necessidades. E quanto ao crescimento de 4,7%? Isso está dentro daquilo que o país pode crescer, só que os fatores de crescimento é que são diferentes do nosso ponto de vista. Em vez de crescer com base, portanto, no consumo das famílias, no investimento e nas exportações, tem estado, portanto, a crescer com base nos impostos e gastos. Portanto, que de facto é um crescimento teórico, mas que não gera riqueza para o país. E por essa razão, portanto, o país cresce, mas não consegue, por exemplo, reduzir o desemprego. Há uma regra da economia que diz que quando há crescimento económico deve haver redução da taxa de desemprego. Mas aqui em Cabo Verde, nós aumentamos, crescemos economicamente e aumentamos... Em que percentagem? Não é crescer... Não, eu já sei. É 2 por 1. 2 por 1. Portanto, isso não tem acontecido em Cabo Verde. Infelizmente, de 2016 a esta parte, nós temos crescido, não é? E já houve ano em que crescemos 22%, não é? E perdemos, de 2016 a esta parte, 31 mil postos de trabalho. 31 mil postos de trabalho foi em 2017, António Monteiro. ano de seca, portanto, António Monteiro. colocar em causa o vosso investimento. 2022. Não. O governo anunciou que planeja um crescimento económico na ordem dos 4,7% em 2024 e a unificação do salário mínimo em 2025. O que lhe parece? Bem, nós queremos acreditar que o governo consiga atingir este desiderato. O próprio Conselho das Finanças Públicas admite que este crescimento poderá ser um pouco mais. Se assim for, nós consideramos que é extremamente bom, porque o que nós queremos, o que o CID quer, é que nós tenhamos a capacidade de gerar riqueza. Nós temos que fazer dinheiro crescer nessa terra. Nós temos que fazer existir mais dinheiro em Cabo Verde. Porque pobreza já temos o demais. E estar aqui a distribuir pobreza, como o governo do MPD e do PICV também fizeram, não serve aos cabo-verdianos. Nós precisamos, sem sombra de dúvida, é que a economia do país cresça de forma sustentável para termos recursos financeiros suficientemente fortes para podermos acudir não só aos trabalhadores, dando-lhes condições de ganharem bem e poderem viverem bem, mas também aqueles que não tiveram a sorte de trabalhar ou aqueles que já trabalharam, mas que estando na reforma recebem miséria. Mas para isso acontecer é fundamental que o país tenha o crescimento económico saudável, um crescimento económico robusto, forte. E que vamos pedir a Deus que isso realmente aconteça em 2024. Para que tenhamos um crescimento superior a 4,7%. Mas um crescimento que tenha depois repercussão na vida das famílias, que vivem em situações extremamente difíceis, para poderem ver o seu sofrimento aliviado e poderem ter mais tranquilidade e mais... António Monteiro, estamos a receber o seu sinal com muitos cortes. Não sei o que se passa. Agora até deixamos de lhe ouvir. Deixaram do meu... Bom, agora sim. Ok. Sim, mas o que aqui não basta anunciar. É preciso que se invista no setor da economia. Mas o governo está a fazer isto? Não faz. Há dias nós ouvimos o presidente da Câmara de Comércio de Sotavento a dizer que vão ter que procurar na banca internacional financiamentos para poder alavancar a economia do setor privado. Ora, perguntamos,
Se o governo diz que há excesso de liquidez na banca cabo-verdiana, por que é que nós temos que sair para ir procurar investimentos fora? Essa é uma questão. A segunda questão, nós estamos a falar no desenvolvimento da economia. E quando analisamos o orçamento do Estado, vamos lá ver o que é que existe para o setor aéreo, para o hub aéreo. Meu Deus, 42 mil contos. Ora, isso não é aceitável. 44 mil contos. Não é aceitável. Como é que nós queremos dinamizar o hub aéreo e disponibilizamos 44 mil contos? Vamos lá ver a questão da indústria e comércio. A plataforma da indústria e comércio. Como é que nós queremos desenvolver a economia através da indústria e do comércio e disponibilizamos 68 mil contos? Ora, alguma coisa aqui não bate certo. A transição energética, para que possamos ter realmente o país a dar exemplos por este mundo fora. Daí que, Nélio, os anúncios são bons, mas só ter um rosário de enunciação para trazermos boas novas, trazermos esperanças, para que depois, na prática, estas boas novas, estas esperanças não se concretizarem, só pode ser tentar ludibriar a população cabo-verdiana. E isso nós, os deputados da UCID, isto nós não aceitamos. Daí que é preciso que o governo disponibilize recursos, é preciso que o governo crie condições para que o empresariado nacional possa ter capacidade de gerar mais riqueza, reduzir a questão das burocracias, criar condições para que o setor empresarial